Boa noite a todos, boa noite, Miriam. É um prazer ter você aqui, Miriam Nobre. Esse evento aqui é um evento que é uma promoção do Fórum de Economia Solidária dentro do curso de Economia de Francisco, né? Foi uma proposta especialmente das mulheres do Fórum de Economia Solidária e é um prazer ter você aqui, né? Por tudo que você representa aí na luta pela economia feminista. Eu já vou passar a palavra logo para a Márcia e para a Ingrid, mas eu queria anunciar que o nosso curso tem 7 rodas de conversa. Ele foi programado com 7 rodas de conversa, são rodas quinzenais. Então, no intervalo de uma e de outra, a gente tem feito esses eventos aí por conta do Fórum de Economia Solidária. A próxima 5ª roda de conversa vai ser sobre o Boaventura de Souza Santos e o Krenak. E vai ser feito pela Júlia Bastos. Quem vai ativar esse evento é a Júlia Bastos e o Guilherme França, né? Então, vai ser semana que vem, dia 8, também às 18h30. Então, eu vou, para a gente não perder muito tempo, eu vou passar direto a palavra para Ingrid Machado, né, que vai ser a mediadora do evento, e depois ela dá a condução aí para a Márcia, enfim. Uma boa noite para todos nós aí, um bom evento para a gente. Um abraço. Obrigada, Pascoal. Muito boa noite a todos e todas. É uma alegria essa aula de hoje. Eu estou muito feliz com ela, porque, como disse o Pascoal, ela foi proposta pelas mulheres do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista e encontrou um acolhimento dentro desse coletivo, que é o curso de Economia de Clara e Francisco. Então, é uma felicidade a gente estar aqui hoje realizando essa intenção, que inclusive foi fortalecida com a palestra da Moema Miranda, né, que indicou um caminho para a economia de Clara e Francisco a partir do feminino. Bom, nós suportamos hoje um sistema incapaz de garantir cuidados para a vida. Um sistema que desperdiça vidas humanas e vidas não humanas. Um sistema que relega as dádivas graciosas que tornam viável a nossa existência na Terra, como a água, o solo, o ar, a energia que transforma e retransforma a matéria, em meros recursos a serem usados para acumulação que serve a poucos e que destrói para muitos. Muitos sem o direito ao mínimo. Como vamos adiar o fim do mundo? Parafraseado Ailton Krenak. Como vamos resgatar a possibilidade do amanhã? O chamamento do Papa Francisco, direcionado principalmente aos jovens, provoca a construção de uma outra economia, voltada à sustentação da vida e contrária à pulsão de consumo e de acumulação que hoje subjuga a humanidade. A economia de Clara e Francisco ocupa-se da proteção ao meio ambiente e à nossa casa comum, nutridora e sustentadora, do respeito a todas as formas de vida, indivíduos e povos. Reconhece ainda o sistema capitalista como vetor privilegiado da crise vigente, em todas as suas vertentes, ambiental, sanitária, econômica, social, ética, moral e espiritual. Um sistema em decadência, o capitalismo historicamente se instalou mediante uma hierarquia social racista e machista, cujo arcabouço seminal é o patriarcado, sobretudo a dominância de homens brancos. A economia feminista emerge em oposição a essa estrutura, jogando luz sobre a necessidade de resgate do feminino no pensamento econômico. Um pensamento que é elaborado, defendido e sustentado por mulheres na teoria e na prática. Eu passo agora a palavra para a Márcia, ela vai apresentar a nossa palestrante de hoje. Obrigada.
Márcia, o microfone. Desculpa. Boa noite a todos e todas, e é com muito prazer que eu vou apresentar a Miriam Nobre, né, uma companheira já de muito tempo do Fórum de Economia da Baixada Santista e da economia solidária como um todo. A Miriam Nobre é agrônoma com mestrado pelo Programa de Estudos em Integração da América Latina, PROLAN, USP. Coordenadora de programas da SOF Sempre Feminina, Sempre Viva, e da organização feminista, onde realiza atividades de formação e pesquisa em economia feminista, economia solidária e agroecologia. É ativista da Marcha Mundial das Mulheres, cujo secretariado internacional coordenou entre 2006 e 2013. Também coordena a equipe que faz extensão rural e pesquisa a ação no Vale do Ribeira. Atualmente está construindo um curso técnico em agroecologia junto com o IFESP, Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Outro dia eu perguntei para Miriam o que a motivou a estar nessa trajetória e ela me respondeu: sobre comida de verdade. Na fala dela ainda. Outro dia eu lembrei como que na graduação de agronomia me assustei quando li um trabalho de John Wilson, que apontava um futuro mais desigual em que os pobres iam comer comida ultraprocessada, feita de um grão substituível, soja e milho, enquanto os ricos comem comida com certificado de origem e natural. Fiquei muito indignada e pensando como podia fazer com que os pobres comessem comida boa. Então, agora com vocês, Miriam Nobre. Miriam, antes de você começar, nós temos a Cláudia, a Camilo e a Alciele nos ajudando nas perguntas. Então, as pessoas podem fazer perguntas pelo chat e pelo Facebook, que aí a gente vai compilar tudo e repassar no final para a Miriam poder responder. Obrigada. Boa noite, é uma alegria estar aqui com vocês. Mais uma vez, eu tenho uma admiração muito grande pelo Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, porque eu acho que vocês têm uma trajetória incrível, assim, de muitas experiências diversas e de um debate político sobre essas experiências também. Então, é um lugar onde a gente aprende muito. É tipo uma casa de sementes, né? Com variedades diversas, onde a gente vai buscar sementes para ampliar a diversidade da nossa horta. Eu fico muito feliz, mas toda vez que eu fui aí, eu fui conversar muito sobre as experiências, né? E agora o pedido que Márcia, Ingrid e Alciele me fizeram foi para falar da teoria da economia feminista. Então, vocês tenham paciência comigo, porque é disso que eu vou falar. Eu quero começar falando da crítica. Eu vou tentar não falar demais. A gente fez uma transmissão na SOF, que era conversando sobre economia feminista, e chamava de economia para a vida. Só que a gente levou tanto tempo explicando o que era economia capitalista e como ela é da morte, que as pessoas disseram: poxa, mas vocês não vão falar da economia para a vida. Mas, assim, a gente tem que começar, né, caracterizando essa economia capitalista, mas mais especificamente, para falar da teoria econômica feminista, eu quero me referir à ideologia que sustenta a economia capitalista, que é a teoria econômica neoclássica, que é aquela economia do mainstream, né? Aquela economia oficial que a gente estuda na universidade, quando a gente vai fazer, que é aquela que orienta as políticas monetárias, as políticas dos governos. Então, apesar dela ser bastante absurda, e eu mesmo, quando fiz a universidade, eu tive bastante problema em passar nessa disciplina de microeconomia, porque eu achava um absurdo do absurdo.
Só consegui passar na hora que eu aceitei que eu não precisava acreditar naquilo, simplesmente era fazer a prova. Mas ela tem um peso, ela organiza a nossa vida. Então, por isso eu vou começar falando dela. E essa economia neoclássica, ela é centrada nesse pedaço da economia que é a distribuição, que é a demanda, né? Não sei se vocês já ouviram falar da famosa lei da oferta e da demanda, né? Que as pessoas falam quando a gente está organizando propostas, as pessoas dizem, mas você não pode ir contra a lei da oferta e da demanda. Mas quem nomeou essa lei da oferta e da demanda e diz que é ela que organiza a economia foi essa economia neoclássica, essa teoria econômica que tem bastante de ideologia, mas que se apresenta como ciência, para, inclusive, encontrar a sua justificação, né? Que faz parte desse processo de defesa da economia capitalista. Então, eles olham só para o lado da demanda, dizem que a gente, como consumidor, que é a demanda que organiza a economia, e, inclusive, pensam que o que move a economia são as pessoas individualmente, que eles, inclusive, nomeiam como o homo econômicos, né? Que são essas pessoas maximizando a sua utilidade, as suas preferências, que vão fazer a economia funcionar bem, né? Inclusive, eles justificam dizendo que o Estado deve intervir o mínimo possível para garantir esse funcionamento dessa lei da oferta e da demanda. Só que já a economia crítica, a economia marxista, já colocava isso em questão, porque essa ideia, né, de que é a demanda que organiza, esconde uma realidade de que muitos dos processos econômicos são regulados por leis e pela presença do Estado. É como eu disse um companheiro uma vez, de que essa mão invisível do mercado, né, na verdade, ela está presa num punho duro do militarismo, e que as empresas que atuam em grande parte do mundo cada vez mais são concentradas, cada vez mais têm sua sede nos países do norte, e que, inclusive, garantam sua presença nos países do sul via a ação militar dos seus estados. Como também dizia um companheiro, o McDonald's, né, essa lanchonete se espalhou pelo mundo graças ao McDonald's, que é uma empresa produtora de caças, também americana. Então, essa ideia de que é a demanda que organiza a economia já é bastante discutível, né? O que a economia clássica, né, antes da economia neoclássica, colocava e que a economia marxista desenvolveu é que, na verdade, o que cria a riqueza, o que cria, né, a base da economia é o lado da produção, é a organização do trabalho pelo lado da produção. Mas aí entra a crítica, então, da economia feminista, de várias dessas ideias aí que a gente estuda na universidade. A primeira é que essa coisa desse homo econômicos, né, que eles falam, na verdade é uma ficção. Ou talvez você possa encontrar uma pessoa, por exemplo, eu lembro sempre de um primo meu que morava na casa da minha tia e que não fazia nenhum trabalho doméstico, não lavava nem o copo, e que tinha um pensamento totalmente voltado para o seu benefício próprio. Eu pensava, nossa, ele é o homo econômicos, eu já vi um. Mas é um, né? Ou é dois. Pô, talvez você possa colocar esse comportamento em homens jovens que vivem no Ocidente, né? Então, assim, uma experiência histórica muito limitada. Não é como o conjunto da humanidade atua na economia. E a outra questão é que esse homo econômicos, as economistas feministas descrevem que ele é apresentado quase como um fungo, sabe? Um cogumelo que já nasce pronto, né? E que não é verdade, porque nós, como pessoas, para a gente se tornar pessoas, a gente depende do trabalho de muitas outras pessoas, em geral mulheres, ao longo de toda a nossa vida. Então, não tem isso de um indivíduo autônomo que maximiza a sua utilidade e que ele já está pronto, né? As pessoas estão inseridas nos seus contextos sociais, que são contextos de desigualdades, elas têm possibilidades de atuar no jogo econômico com muita diferença, e, além de tudo, elas, para se tornarem pessoas, demandaram muito trabalho de cuidado, né?
A outra coisa é que essa economia neoclássica, né, para ela se colocar como ciência, para ela se afirmar como ciência, ela tenta sempre vender uma ideia de que o jogo econômico que ele não tem uma escolha política, ele sempre tenta esconder as escolhas políticas e as relações de poder que estão ali envolvidas, né? Então, vocês veem muito assim, por exemplo, sei lá, quando estava para o Lula ser eleito, que aparecia aquelas manchetes no jornal, né? O dólar subiu, o mercado está nervoso, né? Então, com uma ideia como se o mercado fosse despersonalizado, deshistoricizado, como se não tivesse pessoas que tinham interesse de que o Lula não fosse eleito e que assim atuavam no mercado com essa função, né? Jogando com as taxas de câmbio, jogando com os juros, jogando mesmo, né? Porque cada vez mais na economia capitalista funciona como um jogo que está desencarnado da produção material da vida. E aí, então, eles despersonalizam, falando disso, o mercado está nervoso, como se fosse uma coisa que estivesse fora das decisões humanas, e tentam sempre descrever isso em modelos matemáticos, né? Então, se você for num encontro de economistas, assim, muito provavelmente o que você vai ver é uma sequência de equações matemáticas, as pessoas tentando colocar variáveis em relação em um modelo matemático, né? Que aí, bom, vocês vão me falar que hoje, mas hoje boa parte da nossa vida está organizada por modelos matemáticos. Isso também é uma verdade, né? Porque a gente sabe que esses modelos matemáticos foram se complexificando em algoritmos, e boa parte dessas empresas, né, que tem esses negócios, tudo, inclusive esses que a gente está usando aqui, né, elas trabalham recolhendo informações nossas e organizando elas em equações matemáticas, em algoritmos que vão colocando a vida para nós, né? E aí a gente fica achando que está escolhendo, maximizando as nossas preferências, mas na verdade a gente só está atuando dentro do que aquele algoritmo nos coloca. Mas bem, além disso, o que a economia feminista coloca como crítica é também a essa visão da economia clássica desenvolvida na economia marxista, mas com uma percepção mais centrada na produção, que é achar que a economia toda se resolve nessa esfera da produção de bens e serviços, na produção de mercadoria, na produção daquilo que circula no âmbito do mercado. Então, a economia feminista chama a atenção de que para a gente existir, né, para a gente responder às nossas necessidades como seres humanos de comida, abrigo, afeto e tudo isso que é o objeto da economia, vamos dizer assim, a gente lida com muito mais do que esse aspecto do mercado e da mercadoria e da produção. A gente está dentro de um espaço que é da produção das pessoas e das relações entre as pessoas, que é a reprodução social da vida. Então, quando as pessoas, os economistas, as economistas estão olhando só para esse aspecto da produção, elas, inclusive, usando essa referência para pensar todo o resto, elas muitas vezes consideram como trabalho só aquele trabalho que produz mercadoria, só aquele trabalho que é remunerado. E, com isso, esconde uma quantidade enorme de trabalho que é feita, sobretudo pelas mulheres, e sobretudo pelas mulheres não brancas, pelas mulheres negras indígenas, que é esse trabalho doméstico e de cuidados que nos produz como seres humanos, né? Que é aquilo que eu disse, que o Homo economicus não nasce pronto, que qualquer pessoa depende desse cuidado extremo. Só que esse trabalho todo é invisibilizado, é dissolvido, né? Como se fosse, na verdade, a manifestação nossa como mulheres, né? É como se faz parte da ideologia também dessa economia capitalista que nós mulheres, sejamos vistas principalmente como mães, como esposas, como cuidadoras de outros, e que todo esse trabalho, todo esse esforço, toda essa energia, toda essa disponibilidade permanente que a gente tem para esse trabalho seja
parte da natureza do feminino, que a gente faça isso porque a gente ama as pessoas, porque a gente gosta delas e tal. E é claro, a gente ama muitas pessoas, a gente gosta delas, e a gente faz esse trabalho todo também porque a gente acredita nas pessoas e coloca energia nelas. Mas tudo isso tem um sentido econômico muito grande, né? Por exemplo, eu vou só dar um exemplo, talvez para ficar mais evidente isso. Eu vi uma vez uma pesquisa falando sobre como as empresas, quando elas contratavam gente, né? Qual era o principal processo que elas usavam para contratar seus trabalhadores, e as empresas menores, elas diziam que elas contratavam trabalhadores indicados pelos trabalhadores da empresa, né? E aí, quando foram perguntar para os trabalhadores da empresa, mas como é que vocês indicam outras pessoas? Como é que vocês têm essa relação, né, de confiança, de dizer que aquele outro trabalhador que você vai trazer para cá é bom, né? Que ele vai queimar seu filme e tal? E aí os trabalhadores diziam, eu pergunto para minha mulher, né? Porque, em geral, as mulheres que mantêm os vínculos na sua família estendida, elas que lembram dos aniversários, elas que ligam para as pessoas para saber como é que elas estão, sabe quem está desempregado, quem não está. Então, estão atentas às outras pessoas. E isso é muito bom, é necessário para a gente existir como espécie humana, mas também envolve uma sobrecarga de trabalho e emocional muito grande, né? Tem até um termo para falar sobre isso que eu me esqueci agora, de esgotamento. Não está aparecendo no Face? Está aparecendo, eu consegui. Márcia, só isso. Volta. Bem, de um esgotamento emocional, inclusive, das mulheres em relação a essa permanente tarefa de cuidar. Então, a crítica da economia feminista, tanto a economia neoclássica como a economia clássica e a economia marxista, é de pensar o trabalho só no âmbito do trabalho remunerado e não olhar todo o conjunto de atividades econômicas que são necessárias para reproduzir a vida, colocar grande parte dessas atividades na responsabilidade das mulheres, de forma invisível, não considerada, não valorizada, naturalizada, como se fosse parte do nosso papel, da nossa existência como mulheres, né? E aí, a partir dessa crítica, a economia feminista tem também os seus aportes, né? E é deles que eu quero falar um pouco agora. O primeiro deles, que tem a ver um pouco com isso que eu já disse, mas talvez nomeá-lo é bom, é reconhecer que nós, como seres humanos, o contrário do que a economia neoclássica diz, que que nós somos indivíduos autônomos, né? Que inclusive está na base toda dessa ideologia neoliberal, nós como seres humanos, nós somos seres relacionais. E nós somos vulneráveis, intrinsecamente vulneráveis. Nós necessitamos de cuidados ao longo da nossa vida. Então, nós somos interdependentes, nós não somos autônomos, nós somos seres interdependentes. O que acontece é que nessa sociedade estruturada de forma desigual, essa interdependência é marcada também por desigualdade. As mulheres cuidam mais do que os homens, as mulheres negras e indígenas cuidam mais do que as mulheres brancas. Isso você pode ver olhando nos dados da PNAD, a quantidade de horas que as mulheres dedicam aos afazeres domésticos e de cuidados, mas você também pode ver se você passar na frente de uma penitenciária num dia de visita e vai ver que lá só tem mulheres cheias de sacolas e quase nenhum homem, né? Isso é uma demonstração de que as mulheres cuidam mais do que os homens, porque provavelmente se você passar em frente a uma penitenciária feminina, vai ter muito menos gente e quase nenhum homem, né? Bem, a outra ideia importante, né, que a economia feminista no diálogo com a economia ecológica coloca, é que além de interdependentes, nós somos ecodependentes, né? Que nós como seres humanos, nós vivemos nesse planeta Terra e nós não somos diferentes do planeta Terra, nós também somos natureza. Nós somos natureza e a gente faz parte desse ciclo da natureza que em cada processo, em cada metabolismo, o resíduo entra como um insumo num novo processo. Então, a gente reconhecer isso, bom, e que esses ciclos da natureza têm os seus tempos
inclusive os seus tempos de regeneração, né? Que é uma negação que a economia capitalista faz, né? De sempre querer acelerar esses tempos para colocar a natureza a serviço da produção de mercadorias, né? Então, justamente por essa economia capitalista desconsiderar essas duas realidades intrínsecas da nossa vida como seres humanos no planeta Terra, nesse tempo e nesse espaço, de que nós somos interdependentes e ecodependentes, a gente vive alguns mitos, né? Um mito de que a Terra, né, a natureza e o trabalho humano podem ser substituídos por capital, né? Então, essa é a ideia de que a gente pode produzir infinitamente substituindo terra e trabalho, né? Que é um pouco essa discussão que acontece agora, né? Da economia 4.0, que nós podemos dispensar o trabalho humano e substituir tudo por automação e tal. Só que esses sistemas artificiais de automação, eles sempre esbarram um limite e, além do que, eles sempre foram constituídos pelo trabalho humano na sua origem, e sempre o trabalho humano é necessário para adequá-los, né? E isso vem junto com essa ideia, né? Porque a economia capitalista, ela, para existir, ela tem que estar sempre funcionando, sempre acumulando mais. Então, passa por essa ideia de que a gente tem que estar sempre produzindo mais e que produzir mais é o que faz a economia funcionar, é o que faria o nosso planeta funcionar. Quando a gente vê que é justamente o contrário, né? Que essa ideia não só de um consumo exacerbado, né? Essa ideia que a gente já tem falado bastante de que as pessoas ricas dos países do norte, mas as pessoas ricas dos países aqui também, consomem numa proporção que, se a gente fosse estender para todo mundo, ia precisar, sei lá, de 6 planetas. Isso, mas também o fato de que a própria produção capitalista, ela é feita de um jeito que a gente sempre precise continuar consumindo. Quer dizer, você consegue ter um aparelho de celular e aí daqui a pouco você não consegue mais colocar os aplicativos dentro do seu aparelho porque você não tem mais memória dentro dele, né? E aí logo você já tem que comprar um aparelho novo, mesmo que aquele outro aparelho que você tinha estava bonzinho, que você sabe que você poderia continuar usando ele. Então, os produtos são feitos dentro de uma lógica de uma obsolescência programada, quer dizer, que eles deixam de ser funcionais num determinado tempo que é definido pelas empresas, né, para que você tenha que trocar. Então, aquela coisa de que com 7 anos começa a quebrar a geladeira, o fogão, e você fica achando que é por causa da crise do casamento que está chegando nos eletrodomésticos, não é a crise do casamento, é a obsolescência programada, eles te obrigando a comprar uma nova geladeira, um novo fogão, uma nova máquina de lavar. Então, esses mitos que a economia capitalista funciona, eles são biocidas, eles são destruidores da vida humana e da vida do planeta Terra. Mas como acho que vocês já estão conversando bastante aí que o planeta Terra é muito mais forte que isso, a humanidade pode extinguir, mas acho que o planeta não. Bem, aí eu queria comentar com vocês um pouco também que uma ideia central que a gente trabalha na economia feminista, deixa eu até colocar aqui, para ver se eu vou saber, é a ideia de que a gente, para organizar a economia de uma maneira diferente, a gente deveria olhar para a forma como essa reprodução social se organiza, né? Porque daí, por que a ideia é essa? Porque se a gente olha o que é realmente essencial para a reprodução social da vida, a gente vai ver onde que a gente vai colocar a nossa energia, do nosso tempo, do nosso afeto, do nosso amor e também do nosso dinheiro. Então, para pensar nessa sustentabilidade da vida, esses companheiros nossos, a Cristina e o Henrique, organizaram esse quadro que eu estou colocando aqui, espero que vocês estejam vendo, que é a cadeia de sustentação das necessidades humanas. Então, eles colocam essa cadeia, começando pela natureza, indo para o cuidado doméstico, o espaço comunitário, depois o Estado e o mercado. E aí, então, a gente depois vai começar um pouquinho como é que a gente satisfaz isso e as formas de acesso.
Mas o principal que eu queria chamar a atenção para vocês é que eles demonstram aqui o que dessa cadeia é considerado na economia porque tem uma mensuração quantitativa dentro do produto interno bruto, né? Que é essa economia que circula na esfera do Estado e do mercado. Então, inclusive as economistas feministas, elas usam a ideia do iceberg, né? Daquela montanha de gelo que tem aquela pontinha lá em cima, que é o que fica visível, que é a esfera do mercado e do Estado, mas que ela está sustentada nessa quantidade enorme de riqueza e de trabalho humano que é feita na natureza, no espaço doméstico e nas comunidades. Quando a gente conversa isso com as agricultoras, a gente usa uma árvore, porque a gente acha que falar de iceberg é uma coisa muito louca, né? Então, vamos lá, falar, como pensando numa árvore, vamos ver onde que essa árvore se assenta, né? Na natureza. Bem, a economia capitalista, ela olha para a natureza como se fossem recursos, não é? Que a gente fragmenta, recorta e extrai e coloca dentro do processo econômico. Inclusive, até as formas de compensação deles, né, como, por exemplo, esses programas de compensação aí que envolvem pagamento de serviços ambientais e tal, são vinculados a uma lógica de pagamento de crédito de carbono, de novo, fragmentando o que é esse processo da natureza. Então, eu pego o que o processo econômico produz de carbono e eu vou, então, quantificar e ver essa quantidade aqui, como é que eu pago para uma comunidade que mantém esse carbono lá. Não é assim que funcionam as comunidades tradicionais, não é assim que funcionam as agricultoras camponesas e não é assim que a humanidade deveria funcionar, né? A gente deveria olhar para a natureza num processo conjunto com a nossa formação como sociedade, como é que as duas coisas vão evoluindo juntas, a natureza e a sociedade, e considerando a existência da natureza em si e todos os processos, as interações que tem dentro dela como uma riqueza em si. E não que ela passa a ser riqueza, que ela passa a contar no PIB só quando ela entra dentro do circuito da mercadoria como um recurso que é recortado, que é fragmentado, né? Aí aqui está colocando, né, todos esses serviços naturais que a gente recebe da natureza, né, que é a energia, a comida, a energia, os minerais que fazem parte desse processo todo. E isso, a gente pode aceder a isso com a forma privatizada que está na economia capitalista ou pela forma comunitária, como muitas comunidades utilizavam, como, por exemplo, nos quilombos ou nos faxinais e tal. Bem, a partir da natureza, né, como é que a gente media isso? Como é que aquela planta que está nascendo ali, como é que a gente dá um significado para ela e a gente incorpora ela na nossa vida, seja como um remédio, como uma comida, né? Envolve um trabalho aí, né? Envolve um trabalho de pessoas que começa por esse espaço doméstico, esse espaço da família, muitas vezes, né? Que é onde aquela produção ali do quintal das mulheres agricultoras que serve ao autoconsumo da família, mas que também se reproduz na cidade, nas nossas casas, quando a gente processa no trabalho doméstico, prepara a refeição e tal. Mas não só isso, né? Como é que a gente, nesse espaço doméstico, a gente produz pessoas, que é mais do que elas terem comida, ter roupa limpa, estar numa casa limpa e agora com mais exigências ainda com todos esses protocolos da pandemia. Mas é tudo aquilo que a gente precisa de segurança, de afeto, para a gente desenvolver essas habilidades de viver em sociedade, né? E grande parte desse trabalho realizado nesse âmbito é feito pelas mulheres de forma invisível, como eu coloquei antes. Então, por isso que falo aqui essa ideia de que no trabalho doméstico existe uma reciprocidade, mas é uma reciprocidade enviesada pelo patriarcado, porque tem essa ideia nas famílias patriarcais de que as mulheres estão ao serviço do cuidado do outro, que faz parte da natureza das mulheres, e que então elas não estão fazendo mais que obrigação, vamos dizer assim,
né, e que tem essa desigualdade muito grande na forma como o trabalho no espaço doméstico é distribuído, né? Daí, num nível a mais, é todo esse trabalho que é realizado no espaço comunitário, né? Que a gente sabe que nas comunidades de periferia, se a gente fosse contar só com a gente mesmo, ou só com as famílias da gente, a gente já está perdido e ferrado, né? A gente sabe o quanto que as mulheres, para dar conta do cuidado dos filhos, contam com as suas vizinhas, contam com os seus parentes, né? No caso das famílias negras, como que não só as famílias extensas, mas aquelas famílias do compadrio, da madrinha, do padrinho, como é que você conta com elas para cuidar das crianças, para que elas cresçam, né? Para que elas possam viver bem, né? E essas comunidades podem ser comunidades que têm a ver com o processo histórico, como as comunidades tradicionais, tem aquelas que a gente acolhe na nossa vida, né? Como o Fórum de Economia Solidária, que vocês já são aí uma comunidade, né? Como também tem aquelas comunidades que se organizam pela exclusão de outros, como muitas vezes algumas igrejas fazem, né? A igreja funciona como uma comunidade que acolhe, ajuda, inclusive, as pessoas que estão dentro da igreja, mas que cria uma oposição em relação aos outros, né? Os outros são pecadores, os outros não sei o quê e tal, e cria a identidade daquela comunidade na oposição com o outro. E nesse processo comunitário também, muitas vezes, é enviesado pela desigualdade e pelo patriarcado, né? Muitas vezes são as mulheres que sustentam o trabalho comunitário, né? Quando a gente vai em reunião na escola, que a gente chama de reunião de pais, em geral é reunião de mães, né? E quando a gente sabe também que tudo que a gente faz para manter as escolas funcionando, inclusive em termos de recursos, né? Porque muitas vezes com a falta do aporte do poder público, é a gente lá fazendo festa junina, fazendo bingo, levando comida para a escola e tal, para aquele espaço comunitário continuar existindo. Então, ainda também é muito o trabalho das mulheres que é colocado ali e muitas vezes também sem que isso tenha visibilidade. Bom, tudo isso aqui que eu falei, que vocês viram, né, fui dando alguns exemplos de como é importante na nossa vida, não existe para a economia. No máximo, se você pegar um economista um pouco mais sensível, ele vai colocar lá que isso são externalidades, quer dizer, são coisas externas ao processo econômico. Mas o que eu estou mostrando aqui é que, na verdade, elas não são externas, né? Elas estão na base do processo econômico. E aí a gente entra, então, nessa parte do Estado, né? Que tem essa função de redistribuição dos recursos, né? O Estado recolhe recursos via impostos e redistribui via serviços públicos. Quando o Estado funciona a serviço dos povos, né? Esses serviços públicos abrangem muita gente e a gente sabe o quanto é importante, o quanto para tantas pessoas o serviço público é essencial para a gente ter acesso à educação, à saúde, e agora com essa renda emergencial até para o mínimo de renda, né? Como isso é essencial e é uma forma de redistribuição. Mas a gente sabe também que o Estado, hoje, ele funciona cooptado, né, pela essa lógica de mercado, e ele redistribui, na verdade, muitos recursos para a iniciativa privada e para os grandes na iniciativa privada. É só a gente ver a estrutura tributária brasileira que a gente vê que os grandes não pagam imposto, né? Que os pobres pagam muito mais imposto proporcionalmente porque a arrecadação se dá via SMS. Então, se eu pegar o quanto de imposto uma pessoa que ganha salário mínimo paga e o quanto de imposto uma pessoa que ganha 10 ou 20 salários mínimos paga, você vai ver que essa que ganha um salário mínimo paga muito mais. E se a gente for olhar aqui no caso do estado de São Paulo, então, que o governo Dória tem a maior exoneração fiscal aí que já teve no último período, e sabe-se lá para quem, você vê como que o Estado também funciona enviesado por uma desigualdade de classe, de raça e também patriarcal, porque o Estado considera o trabalho das mulheres, esse trabalho que é naturalizado como se a gente fosse mãe, como um recurso que ele sempre pode contar. Então, o Estado recorta recursos, por exemplo, na manutenção de hospitais, porque sabe que pode transferir as pessoas ainda necessitando de cuidados para serem cuidadas na casa delas e muito provavelmente vão ser cuidadas por mulheres.
sabe que não precisa organizar o serviço de atenção à saúde porque tem mulheres para ficar na fila do posto de saúde esperando a conseguir ter acesso a marcar uma consulta, né? Então, o Estado conta com o trabalho voluntário gratuito das mulheres para regular as suas imperfeições. E, por fim, esse último pedacinho, que é o mercado, né? No caso, na economia capitalista, organizada por essa economia neoclássica, é o mercado autorregulado, o mercado que se regula por suas próprias regras, e nessa fase neoliberal do capitalismo é o mercado ultra-regulado, é o mercado que só funciona com base nas suas próprias regras, né? O que, ainda por cima, nesse momento da economia que nós estamos, né, que a gente sabe que existem formas diversas e plurais de organizar a economia, tudo isso que eu falei aqui, mas nessa fase neoliberal que a gente está, esse pedaço do mercado ele está muito inflado em relação ao resto. Então, ele tenta mercantilizar e impor suas regras, suas lógicas, seus tempos de funcionamento para todas essas esferas da vida, o que é uma das causas da desgraça que nós estamos vivendo hoje. Em compensação, o que a gente discute a economia feminista na relação com a economia social e solidária é que a gente pode pensar em mercados que sejam alinhados, regulados por regras sociais, né? Por combinados. Então, por exemplo, essa ideia de que você sempre tem que ser eficaz e tal, pode ser que não, pode ser que você organize um mercado que tenha como regra de funcionamento que todo mundo esteja bem e não que seja mais eficaz, né? Por exemplo, as agricultoras lá com que eu trabalho, elas decidem quem entra no grupo para fortalecer as mulheres. Então, pode ser que a mulher não tenha nenhum produto ou que só tenha aquele produtinho ali que elas vão acrescentar na lista, mesmo que seja nada eficaz, porque o importante para ela, para o funcionamento daquele mercado, é que as mulheres estejam bem, tenham autonomia e tal. Então, essa é um pouco a forma como a gente vê que a economia se organiza, e o que a gente quer dar ênfase é que, olhando para como a vida se sustenta, né, como a vida se reproduz, organizar o que é o processo econômico. Então, aqui, por exemplo, já dei uma dica, que é diminuir a presença do mercado e a imposição do mercado sobre as nossas vidas, olhando, por exemplo, para essa esfera do comunitário, das comunidades, como as relações econômicas se organizam aí, como elas podem ser mais igualitárias, como elas podem ser emprenhadas de interdependências voluntárias, decididas e mais igualitárias entre homens, mulheres, entre negros e brancos e tal. Bem, deixa eu parar aqui. Eu já falei pra caramba, né? Quanto tempo? Quero ver quanto tempo eu falei, queridas. Quero saber se eu entro ainda num assunto um pouco tenso ou se eu paro. Pode entrar no assunto tenso, ainda temos tempo. Tá bom. Tá bom. Não é tenso, não, gente. É porque eu acho interessante, mas às vezes as pessoas acham um pouco tenso. É que, assim, também faz parte dessa discussão da economia feminista no diálogo com a economia ecológica. Porque aí vocês também estão vendo o que eu estou falando, que nunca dá para a gente apresentar uma teoria econômica sozinha, né? Esses processos de construir uma teoria econômica, elas são sempre em diálogo com as práticas concretas de organizar a economia para reproduzir a vida e no diálogo com outras formas críticas de pensar a economia, como a economia social e solidária e como a economia ecológica que eu fui comentando aqui, né? Então, a gente está num debate, depois eu vou colocar o link aí para vocês de uma publicação que a gente fez recentemente sobre isso, com a economia ecológica, que tem a ver com uma parte da teoria marxista, que é a discussão sobre o valor. Então, vamos lá, vamos talvez lembrar para quem já conversou sobre isso, ou quem não escutou a primeira vez. Bem, vocês sabem que a teoria marxista, ela é uma teoria de explicar o capitalismo, né? Tanto que o livro do Marx chama O Capital, né? Então, o que ele estava tentando entender e entendeu muito bem, eu acho,
é como o capitalismo se organiza, por que formas econômicas, sociais, históricas e tal. Então, o que ele viu? Né? Que, bom, já tinha, na economia clássica, já tinha um pouco essa ideia, o Marx foi desenvolvendo, né? As coisas, elas têm um valor para nós conforme o uso que elas têm, né? Elas têm um valor de uso. Mas na economia capitalista, essas coisas passam a existir quando elas entram no circuito da troca pelo espaço da mercadoria, quando elas se tornam uma mercadoria. E aí esse valor que elas têm passa a ser não mais o uso que elas têm para nós, mas o valor de troca que é dado pela quantidade de horas que é utilizada na produção daquela mercadoria, aquelas horas, claro, dentro de um momento histórico, né, de como é que o desenvolvimento das forças produtivas e tal, e que varia ao longo do tempo. E aí, então, o que acontece? Que o Marx descreveu muito bem. Que aí o que faz o processo de acumulação capitalista, né, o que faz o capitalista, o proprietário dos meios de produção ter o dinheiro, não é o lucro que a economia neoclássica fala, mas é o fato de que esse proprietário dos meios de produção, esse capitalista, ele se apropria de uma parte desse tempo para ele. Então, ele remunera o trabalhador. Aquela parte que é necessária para ele continuar vivendo, para ele voltar lá para trabalhar, e uma parte ele fica para ele, que é o que o Marx chamou da mais-valia, né? Então, esse valor aí, ele se realiza quando ele entra no circuito da mercadoria. E aí, então, a gente, nós todos de esquerda, muitas vezes a gente fica muito pensando sobre esse aspecto do valor de troca e tentando entender as características do processo econômico que a gente está querendo entender a partir dessa lógica, né? Então, nós, por exemplo, nós que somos economistas feministas e que nos preocupamos com esse trabalho realizado pelas mulheres, majoritariamente pelas mulheres nas suas casas, o trabalho doméstico de cuidados. A gente fica preocupada, como é que esse trabalho doméstico, como é que ele entra nesse circuito da mercadoria? Como é que ele contribui para o valor de troca? Então, o que a gente percebeu, né, ao longo de muita conversa, de muitos anos, de muito estudo, é que o capitalista ele vai estar sempre nesse conflito aí com o trabalho, tentando extrair mais da parte do trabalho, remunerar menos o trabalhador, extrair mais-valia. Então, ele sempre vai estar querendo esconder parte do que é o processo de reprodução da força de trabalho. Então, quando os trabalhadores estão mais organizados, estão no sindicato e tal, eles vão lá e colocam, não, queremos ter comida no trabalho, queremos ter o refeitório e tal, né? Até os cortadores de cana, quando estão mais organizados, conseguem ter lá o refeitório. Quando não estão na condição de boia fria, tem que levar sua comida é feita em casa, feita pela sua mulher, muito provavelmente, e isso não aparece como um trabalho, isso não aparece como algo que deveria ser contabilizado no processo econômico, né? Então, isso daí o capitalista pega para ele. E aí essa tensão está sempre colocada. Então, por isso que a gente fala, inclusive, que o patriarcado, o capitalismo necessita do patriarcado, porque ele necessita dessa forma para sustentar a sua força de trabalho. Então, todo o discurso que vem, né, conservador, né, contra as mulheres, de ficar questionando que as crianças estão perdidas porque as mulheres não cuidam delas, todo esse discurso familista, né, que responsabiliza as mulheres pelas famílias, pode reparar, vem sempre colada uma coisa de uma crise econômica que vai em dois sentidos. Um sentido de tirar as mulheres do mercado de trabalho sem que isso aumente a taxa de desemprego, porque a taxa de desemprego é um indicador mensurado e mais ou menos acompanhado, ou pelo menos, bom, esse governo nosso não, né? Mas em geral os governos têm que dar uma certa justificativa para isso, porque a taxa de desemprego está alta. Então o jeito deles manejarem é tirar as mulheres do mercado de trabalho e aí parece que a gente não está desempregada, né? Parece que a gente está em casa porque a gente quer cuidar mais dos filhos porque está preocupada com eles, né? Então aí eles vão manejando a taxa de desemprego de dois jeitos, mandando as mulheres para casa
prendendo os negros, né? Por isso que a população carcerária nos Estados Unidos, no Brasil também é enorme, porque também é um jeito, criminalizar os pobres, criminalizar os negros também é um jeito de diminuir as taxas de desemprego num contexto de diminuição do emprego geral. Bem, voltando. E a outra forma é passando cada vez mais para as mulheres responsabilidades, custos, né, que seriam das empresas. Então, aí você começa a ver, né, que, sei lá, que se de repente antes ele lavava um macacão dentro da empresa, né, a empresa nem faz um convênio lá com a lavanderia 8 de março para mandar a roupa para lavar lá, não. É responsabilidade das mulheres, elas lavam em casa, faz parte do ser uma boa esposa. E assim eles vão transferindo para as mulheres essa atribuição, aí aumentando a extração da mais-valia. Mas o que a gente foi percebendo na conversa com a economia ecológica? É que, além disso, e esse raciocínio todo que eu falei, acho que tem sentido, para mim tem, espero que para vocês tenham também, mas que ele não esgota o entendimento do que é o funcionamento econômico. Que talvez, para a gente entender esse funcionamento econômico plural, que considera toda essa a cadeia de sustentação da vida, a gente deveria olhar também para o que é o valor de uso e para o que é riqueza. Porque o Marx, lá atrás, já tinha falado que o que produz a riqueza é o trabalho humano. E agora, o que a gente tem falado muito, quer dizer, os indígenas estão falando há muito tempo, mas talvez agora a gente esteja escutando mais a eles, que tem uma riqueza que existe intrinsecamente independente do trabalho humano, que é a natureza. Que a natureza não precisa passar pela mediação do trabalho humano e muito menos se transformar num valor de troca, entrar nesse circuito da mercadoria para ser uma riqueza. E aí disso, as consequências que a gente tem em relação a isso que eu estou falando, é a gente pensar nesse trabalho de cuidado, na importância que ele tem, no sentido enorme que ele tem, quanto ele é essencial, né, que foi o que a gente ficou mais evidente aí na pandemia, né, quando boa parte das atividades econômicas passaram para a esfera doméstica e quando também a gente viu o quanto mais de cuidados nós estamos necessitando, desde limpar mais até cuidar mais da nossa saúde mental. Mas que talvez a gente deveria olhar para esse trabalho de cuidado, reconhecendo o quanto ele é fundamental para a gente existir como seres humanos nessa sociedade, mas não pensando o quanto ele custa, quantas horas ele implica e como é que a gente remunera ele diretamente. Mas mais como a gente o assume no conjunto da sociedade, passando por um processo de desromantizar, quer dizer, que é tudo a gente questionar essa ideia do amor romântico como a possibilidade da gente ter as nossas necessidades, não só de afeto, mas de roupa limpa resolvidas. A gente desindividualizar, quer dizer, no sentido de que tudo isso se resolve na esfera de uma só família. Desprivatizar, né, também, porque muitas vezes o que acontece é a gente transferir esse cuidado para a esfera privada, inclusive contratando outras mulheres de forma bastante precária, e desgenerizar, né? No sentido de deixar de acreditar que essa atribuição é nata ao gênero feminino, e aqui no nosso país, as mulheres negras, né? Porque isso tem a ver também com o nosso processo de escravatura, onde a gente colocou as pessoas negras nessa condição de estar servindo às outras pessoas. E também, no debate sobre a natureza, a gente conseguir pensar na natureza também que eu acho que faz parte desse debate que vocês estão fazendo, né? Que tem uma ontologia em si, que é um ser em si, que a natureza pode ter direitos, que a natureza existe independente das atribuições que a gente, como ser humano, dê para elas, né? Que é essa visão que a gente chama de antropocêntrica, né? De pensar o mundo a partir dos interesses e da experiência da humanidade, deixando a natureza ser o que ela é por si só, e que ela existe e que ela faz parte de processos econômicos e processos metabólicos que, inclusive, não dependem da gente. Bem, para terminar, de verdade,
O que a gente acha agora, assim, é que nós, assim, está cada vez mais evidente que se na economia marxista, né, a gente reconhecia, né, que o trabalho humano está na base da riqueza e mostrando como esse conflito capital-trabalho não só move a história, mas causa muita desgraça na história e muita tristeza para muitas pessoas, que também esse trabalho de cuidados, que talvez nem devesse chamar trabalho, talvez devesse até ter outro nome, e que a natureza, eles também têm suas dinâmicas próprias, eles também estão em oposição à forma como o capital se organiza. E que, então, hoje a gente fala que a gente vive não só um conflito capital-trabalho, mas um conflito capital-vida. Porque a forma como o capital se organiza está minando o que são as bases de reprodução social da vida humana e não humana. E que, então, a gente tem que fortalecer aquelas práticas de organizar as respostas a como é que a gente vive bem, inclusive pensar o que é viver bem. E a gente tem práticas econômicas em relação a isso, e cada vez mais a gente vê quando o mercado se desestrutura, quando o Estado se desestrutura, como a vida segue, como a gente dá conta da vida. Mas a gente quer fazer isso reconhecendo os aprendizados, os conhecimentos que a gente tem, mas de maneira menos penosa e menos precária e com menos sobrecarga. E é nessa busca aí, nessa luta que nós estamos. Parei, gente. Obrigada. Já está com som, Tô? Nossa, muito obrigada, Miriam. Esse tema é um tema que me entusiasma muito, né? Porque ele fala diretamente a vida de todas as mulheres, independente de posição social, de onde estejam, a gente tem a ver com esse assunto, né? Eu tenho várias perguntas aqui, alguns comentários, e aí eu queria saber como é que você prefere que a gente faça. Eu leio algumas, a gente vai aos poucos, ou uma a uma, como é que você prefere? Eu acho que é bom dar uma organizada, assim, não ser uma a uma, mas também não ser demais. Não sei se eu estou complicando. Então vamos aos poucos aqui. A primeira pergunta que a gente tem, eu acho que veio pelo Facebook, é do Newton. Miriam Nobre, há diferença entre os conceitos de economia feminista e economia feminista emancipadora? Essa é a pergunta do Newton. Depois vieram alguns comentários da Suzana e da Eliane Diniz, né, elogios, que é sempre bom te ouvir, que é fato, e você está sempre nos ensinando. Em seguida, tem uma pergunta minha e da Cláudia, que eu acho que também próximas, então eu vou fazer em grupo, as duas, né? A minha pergunta é, Miriam, de que maneira o trabalho não pago, feito pelas mulheres, poderia ser integrado nas contas públicas? De que maneira isso poderia ser feito, né, em forma de política? E a Cláudia Camilo pergunta, como podemos contabilizar e remunerar todos os trabalhos de cuidados das mulheres, invisibilizado e não remunerado, as múltiplas jornadas, etc. Eu acho que as perguntas se relacionam. Vai mais uma ou essas duas? Acho que tá bom. Tá bom, vamos lá. Bem, então, eu não conheço essa expressão economia feminista emancipadora, mas o que eu posso dizer é que dentro da economia feminista, assim como dentro do feminismo, tem muitas correntes, né? Então, talvez, para simplificar, eu poderia dizer assim, tem um feminismo, que inclusive a gente chama de feminismo liberal, que tem um pouco a ideia assim, de integrar as mulheres ao mundo como ele está, vamos dizer assim, não sei se eu saberia dizer, mas assim é que bom, existe uma desigualdade entre homens e mulheres, como você falou, em todas as classes sociais e tal, e então elas apostam muito nessa ideia de como integrar as mulheres nos espaços de poder, inclusive nos espaços de poder das empresas. Então, para dar um exemplo, né, eu lembro quando a gente fez uma luta grande contra a Organização Mundial do Comércio e elas estavam querendo colocar cláusulas de gênero na Organização Mundial do Comércio e a gente estava querendo destruir a Organização Mundial do Comércio.
Ou, por exemplo, agora na questão ambiental, né, que a gente é bastante crítica a essa proposta de pagamento de serviços ambientais, né, via a redução de emissões por degradação e deflorestamento, RED, e aí ela só RED mais, como é que a gente inclui as mulheres para elas receberem o recurso da RED. Então, assim, em termos assim, um pouco simplificadores, seria isso, assim, algumas que acreditam que é possível integrar na sociedade um número maior de mulheres, e outras nas quais eu me enquadro, que eu acho impossível, assim, pode até você enquadrar algumas mulheres, inclusive algumas pessoas negras também. Você pode colocá-las dentro dessa economia capitalista, que, claro, os negros vão continuar sofrendo racismo, mesmo, né, sendo diretor de empresa, as mulheres vão continuar sofrendo machismo ou violência e tal, mas poderia ter algum espaço dentro desse modelo econômico, ser alguma personificação do capital, né, como a gente diz, né, elas próprias. Mas a gente acha que para mudar a vida de todas as mulheres, tem que mudar esse sistema todo, porque, como eu estava tentando explicar até agora, ele é baseado nessa estrutura patriarcal. Assim. Então, na verdade, o que a gente acha é que tem que desmontar as coisas ao mesmo tempo, o racismo, o colonialismo, o patriarcado e o capitalismo, tudo junto ao mesmo tempo. Assim. Não tem como... A gente, às vezes, fala desses sistemas de um jeito meio didático, assim, de forma separada, mas, na verdade, na luta social, a gente acerta toda vez que a gente vai nos nós, né? Onde eles se interrelacionam, porque aí é onde eles se sustentam, né? Bem, aí, então, na economia feminista, voltando, tem também, assim, né, tem um espaço onde bastante do conhecimento da economia feminista é sistematizado, que é uma associação de economistas feministas, que é multidisciplinar, para vocês terem. Desculpa, até é a Associação de Economia Feminista, não é só para economistas, né? Mas os encontros são em inglês, né? Então, já é um pouco estranho, né? Porque tudo bem, mas assim, quando você pensa em inglês, né, você já está pensando de uma determinada maneira. Os indígenas, quando eles querem falar as coisas, eles falam na língua deles, né, porque tem muito mais palavras, você organiza o pensamento, né, com a sua memória, com a sua cultura. Quando você está falando na língua do dominador, você está usando os instrumentos do ama, como dizem. Mas, bem, a gente tem muito diálogo com elas, não estou esculhambando, não. Só estou dizendo que tem visões diferentes, inclusive sobre que instrumentos a gente utiliza, né? Então, por exemplo, essa questão que vocês trouxeram é uma das questões de debates enormes sobre incorporar o trabalho doméstico nas contas públicas. Então, essa é uma estratégia da economia feminista, né, de contabilizar o trabalho doméstico, de que ele entre nas contas do PIB, e aí tem vários exercícios de mostrar que dobraria o PIB, coisas por aí, né? Mas eu, pessoalmente, tenho muitas restrições, assim, não sei se eu tenho restrições, ou pelo menos eu não dedicaria minha vida a pensar isso, deve ser porque eu trabalho com agroecologia. Então, por exemplo, toda vez que fala disso, eu penso em dois exemplos. Um foi quando a gente estava fazendo a TER, né, Assistência Técnica e Extensão Rural Pública, a gente foi construindo, junto com companheiros aí da Articulação Nacional de Agroecologia e as pessoas que estavam no governo na época, um roteiro para fazer uma caracterização das unidades de produção. E a gente achou muito importante ter um quadro de usos do tempo pelos integrantes da família, né? Como é que o tempo era distribuído e tal, em que atividades. E foi muito revelador, assim. Até eu lembro que a gente fez um curso com agentes de ATER de agroecologia, e eu lembro de uma agrônoma falando que a coisa mais interessante que ela tinha descoberto tinha sido isso, como é que as mulheres iam falando da quantidade de horas que elas dedicavam, que era muito maior, né, do que seus companheiros, e como é que as mulheres se assustaram ao ver aquilo ali colocado, né, que aquilo provocou muitas reflexões, que é como eu falei, né, o que mostra na PNAD, né, que as jornadas de trabalho das mulheres são maiores,
Mas aí eu lembro, por exemplo, que a gente foi fazer isso, e aí a gente perguntou para uma agricultora, né, quantas horas você cuida do seu filho? Ela falou, sempre, porque eu estou dormindo, eu estou ligada nele, né? Se ele acordou, eu vou lá ver e tal. Então, ou então, né, eu penso sempre numa agricultora que eu gosto muito, e ela tem uma agrofloresta maravilhosa, e aí ela vai para a agrofloresta dela e ela se transforma ali, né? Então ela está na casa, tem um monte de problema, os filhos vão tudo ao jantar lá, tem um monte de confusão e tal. E aí ela vai para a agrofloresta, ela brilha. Ela está lá, ela tá observando a agrofloresta, ela está vendo, né, que tem que fazer um manejo. Eu vou colocar aquilo ali que são horas que ela dedica a trabalhar na agrofloresta, né? Aí vão dizer que ela não é eficiente, que ela dedica tantas horas à agrofloresta, porque, tá vendo? O jeito como ela organiza o tempo é completamente diferente nosso aqui, né? A gente que tem uma jornada de trabalho de 8 horas, 40 horas na semana, né? A gente tem o nosso tempo organizado assim, né? Então, você organiza assim, e aí você vê o resto, aí o tempo do transporte, o tempo das outras coisas. Agora está tudo mais complicado, né? Porque com a forma como a economia está se organizando, os empregos precários, na verdade, o que a gente está vendo é a disponibilidade das pessoas o tempo todo para o trabalho remunerado, né? Ainda mais que a gente tem essas coleiras aí desses celulares. Mas o que eu quero dizer é que o registro dos tempos, assim, quando a gente faz o relógio com as mulheres, muitas vezes o círculo não fecha, né? Vai virando uma espiral, porque o trabalho de cuidados ele é simultâneo a muitas coisas. A gente fez uma pesquisa na Sofia aí sobre como é que as mulheres estão vivendo a pandemia, e aí apareceu lá que 50% das mulheres passaram a cuidar de mais pessoas, e 72% passou a se ocupar de tarefas de monitoramento e acompanhamento. O que isso quer dizer, né? Que o filho está ali fazendo esse negócio da educação à distância aí, ela está ligada, o menino faz uma pergunta, né? Como é que você coloca isso nas horas, né? Depois o feijão para cozinhar, você está olhando o menino, você está fazendo o seu trabalho. Então, assim, o que eu quero dizer? Que todo esse exercício de registro do tempo de trabalho, de tentativa de quantificação, relacionando esse tempo de trabalho a um equivalente mercado, tem um sentido, tem uma contribuição a visibilizar o que é esse trabalho, mas também tem limitações, né? E aí a relação com a remuneração, né, que vocês falaram. Então, também é um enorme debate. Por quê? Bom, nós vivemos numa economia capitalista que a gente precisa do dinheiro para coisas muito básicas, né? Se a gente não tem dinheiro, a gente não pega ônibus, por exemplo. Então, não consegue ir numa reunião, não consegue ir no médico e tal. Então, é uma questão, né? As mulheres não terem acesso ao recurso monetário. Porém, o que é a preocupação nossa? Assim, a gente resolve as coisas assim, continuando responsabilizando as mulheres por todo esse trabalho doméstico e de cuidados e remunerando, que sempre vai ser uma remuneração precária inferior ao que é a qualidade desse trabalho, ou nós vamos por um caminho de transição, de garantir renda para todo mundo, para que as pessoas possam se movimentar, mas também a gente vá desenvolvendo formas de acesso ao bem-estar que pode ser que não passem necessariamente pelo dinheiro, a gente redistribui esse trabalho, essa responsabilidade, né? São questões, né? Tudo isso que vocês estão colocando são debates. Porque, por exemplo, até, assim, eu lembro quando eu estava vendo muito umas coisas sobre Bolsa Família e que me chamou a atenção, assim, como que as mulheres que recebiam Bolsa Família se sentiam responsabilizadas por cuidar de mais gente. Então, acontecia das mulheres cuidando de muitas crianças da vizinhança por se sentirem, assim, devedoras, né? Enquanto, na verdade, nós mulheres somos credoras dessa quantidade enorme de trabalho doméstico e de cuidados. Então, sempre dá aquela preocupação na gente de como é que horizonte a gente tem, que transição a gente estabelece, mas uma transição nesse sentido, nesse horizonte de
diminuindo a responsabilidade das mulheres em relação a esse trabalho todo. Sem desconhecer que isso daí tudo envolve uma quantidade de conhecimento enorme, né? E que as mulheres têm muitas coisas a nos ensinar, nós todas, né? Sobre como a gente faz a gestão da vida doméstica. Mas, ao mesmo tempo que a gente reconhece e valoriza, não necessariamente a gente quer limitar as mulheres a esses espaços. Um último exemplo sobre isso, né, que também na agroecologia a gente reconhece muito a produção das mulheres em volta da casa, né, no quintal. A gente sabe, nossa, no quintal tem uma quantidade enorme, uma diversidade de espécies enorme. A produção que as mulheres tiram dali é fundamental para o sustento das famílias e das famílias ampliadas, porque elas doam para os parentes que moram na cidade, tudo. Elas fazem a gente tem estudado os solos dos quintais, assim, é um solo de uma fertilidade interessantíssima, tem uma experimentação enorme das mulheres ali. Então, reconhecer os quintais, para nós, na prática agroecológica, desde um ponto de vista feminista, é maravilhoso. Porém, eu quero que as mulheres tenham mais terra, né? Não só o quintal. Que esse aprendizado que elas fazem ali, elas possam exercitar na unidade de produção da família, da comunidade, né? Expandir os quintais. Então, esse é um pouco um exemplo que tem a ver com isso que eu estou querendo dizer. Não sei se eu expliquei, mas é porque a gente fica nesse dilema um pouco. A gente quer valorizar, quer reconhecer, mas a gente não quer confinar as mulheres ali. Que é o que uma teórica da ciência política, Nancy Fraser, fala da gente atuar no reconhecimento e na redistribuição, e na justiça, né? Que é reconhecer as identidades das mulheres negras, das mulheres negros, né? E todo o processo de conhecimento que se envolve, mas não confinar a gente nos espaços onde a gente construiu essas identidades, abrir, redistribuir riqueza, poder, tempo livre, né? Não sei se eu respondi. Não, perfeito. Bastante desafiador, né? Esse processo. Acho que ele está para ser construído, né? De como criar essa valorização sem monetizar e sem limitar. Sobre aquela primeira pergunta sobre os conceitos, eu li um artigo recentemente que colocava economia de gênero, economia feminista conciliadora e economia feminista radical, né? Que é essa que quer quebrar mesmo esse sistema. Eu achei bem interessante, né? Era de um processo bem descritivo das desigualdades e dos papéis, né? Até a proposta de mudança. Bom, tem um comentário da Andressa, eu não vou ler todos os comentários para não tomar todo o tempo, mas que é bem interessante, e acho que vale a pena falar, que a economia feminista é de total importância também para o combate à violência contra a mulher, pois promove a emancipação da mulher e assim ela pode sair com mais segurança financeira de um relacionamento abusivo. Essa questão da violência ela está envolvida, né, nesse processo estrutural do machismo. Eu vou ler mais 3 perguntas então, Miriam. Tem uma outra pergunta do Newton. Miriam, observa-se que a economia solidária tem uma participação expressiva de mulheres. Caso você concorde com essa afirmação, quais são os fatores determinantes para esse fenômeno? O João Roberto pergunta como você vê as mulheres nas comunidades quilombolas. Aí ele não delimitou aqui o que ele está perguntando, mas enfim, é essa pergunta. E uma pergunta da Cláudia. A representatividade das mulheres na política poderia influir para que a economia e as demais estruturas do Estado se tornassem mais inclusivas, menos machistas, racistas e classistas? Acho que a gente fica com essas 3 agora. Então, eu coloquei aí no chat o link dessa publicação aí nossa da SOF, Economia Feminista e Ecológica, que tem aquele debate sobre o valor que eu estava comentando com vocês. Legal. E tem também um artigo da Yayo Herrera, que eu também gosto bastante, que ela explica essa coisa da economia ecológica, aquela ideia dos mitos biocidas que eu estava dizendo. Essa ideia que você falou... no chat daqui.
No chat daqui? Eu pus no chat daqui. Não tá. Não tá, não? Ah, que eu pus para o Pascoal privado. Não sei por quê, gente. Desculpa aí, Pascoal. Deixa eu colocar agora para todo mundo. Pronto, agora foi. Não, então, essa forma como você falou é interessante, porque tem uma companheira nossa, que é a Maia Pérez Orozco, que a gente gosta muito dela, é uma economista feminista do Estado espanhol, e ela também fala desse jeito, assim, ela chama de economia de gênero, essa economia um pouco que tenta, que olha, assim, um pouco tenta dar uma ajeitada na economia capitalista, envolvendo as mulheres, mas sem tocar em questões fundamentais. Uma economia feminista da conciliação, ela chama, que seria essa um pouco de, por exemplo, bom, sabendo que as mulheres são responsáveis pelo cuidado dos filhos, então ter políticas para trabalho das mulheres em jornada parcial. E não como é que você redistribui esse cuidado, porque, em geral, essas coisas da jornada... Por que eu estou falando isso? Porque, em geral, esse da jornada parcial do trabalho, além de ter um salário menor, uma remuneração maior, o que aconteceu na Europa, quando foi a União Europeia, porque essa é uma discussão que rolou na União Europeia, né, de uma política de conciliação. E aí, o que começou a acontecer lá? Não só as pessoas com trabalho em jornada parcial tinham uma remuneração menor, como o que acontecia é que eles era autorizado eles partirem a jornada. Então, o que acontecia? Uma loja, por exemplo, né, ia contratar a pessoa por 4 horas, então punha 2 horas do meio-dia às 2 horas das 6 da tarde às 8 da noite, né, que eram os momentos de maior pico. Porque para esse eram políticas que tinham subsídio do governo, né? E aí, o que acontece? A pessoa mora longe pra caramba, ela não vai voltar para casa, né? Então, ela ficava ali. Ela ia... Então, era uma jornada parcial remunerada, mas, na verdade, ela não conseguia organizar a vida dela de outro jeito. Não conseguia estudar, não conseguia fazer nada, porque aquela jornada parcial era favorável ao interesse da empresa e não ao interesse, supostamente, das trabalhadoras, que era o discurso que estava sendo utilizado, né? Então, por isso a ideia da conciliação. E uma economia feminista da ruptura, que é então, essa ideia que a gente fica tentando trabalhar e buscando aí de como é que a gente, a partir da economia feminista, reorganiza o sistema econômico, tendo como referência as práticas, aí voltando para, já colando na ideia da economia social e solidária, né? Então, assim, realmente, eu concordo, acho que tem muitas mulheres na base da economia social e solidária, às vezes não nos espaços de representação maiores dos movimentos, mas na base tem muitas. Então, por que eu acho que isso acontece? Assim, eu não acho que a economia solidária é uma economia residual para aquelas pessoas que não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então, às vezes tem pessoas que pensam, organizam o pensamento por aí, né? Dizer, não, a economia solidária é para aquelas pessoas que não conseguem estar no mercado de trabalho. Então, como nós mulheres temos limitação para estar no mercado de trabalho, porque a gente tem que cuidar, né? Cuidar de criança, cuidar de pessoas idosas, doentes, e isso coloca limitações para nós no mercado de trabalho, então a gente veria a economia solidária como uma possibilidade. Pode ser que isso seja na vida real, assim, no concreto, mas eu não acho que isso deva ser o nosso horizonte. Eu acho que no horizonte nosso, a gente deveria organizar mais e mais aspectos da nossa vida pela economia social e solidária. Assim, que eu digo assim, a gente, agora com esses momentos da pandemia aí, a gente traz os produtos das agricultoras lá do Vale do Ribeira para cá, da Barra do Turvo, para São Paulo, e a gente percebeu como aumentou. Assim, aumentou porque aumentou a vontade das pessoas de comer in natura, de comer agroecológico, aumentou a consciência social, a responsabilidade das pessoas em organizar a doação para quem está numa situação de fragilidade e de fazer isso com compromisso, com comida boa, não com
com comida industrializada, então aumentou muito, né? Então, a gente comprar a comida das agricultoras envolve a gente organizar a vida de uma outra maneira, né? Porque a gente precisa ir lá buscar o produto, precisa separar o produto, precisa chegar em casa, descascar a mandioca, cozinhar a mandioca, senão a gente vai perdê-la, né? Então, assim, aquilo vai dando um ritmo para sua vida. E aí você começa com aquelas cascas de mandioca, ah, meu Deus, jogar isso aqui no lixo, essa casca tão bonita, não, vocês têm um minhocário. E aí, né, sua vida vai organizando. Isso, a gente fala, eu estou falando desse aspecto da alimentação, que é onde eu estou mergulhada, mas a gente tem uma companheira lá na SOF que cobra sempre da gente. Fala, olha aí! E na parte do software não proprietário, né? Quando é que a gente vai exercitar também essa é a nossa visão de uma economia social e solidária e parar de usar os negócios aí da Microsoft e desses proprietários super concentrados e usar programas, né, que desenvolvedores livres, não proprietários criam, né? Nas redes comunitárias. Bom, tem vários aspectos da nossa vida que a gente podia ir colocando uma energia para a gente ir organizando em processos coletivos e ampliando o que é essa atmosfera aí da nossa vida não controlada pelo mercado. E aí, por que as mulheres estão mais nisso, assim, eu acho? Eu não quero essencializar isso, dizer que nós, mulheres, nascemos com mais disponibilidade para o cuidado do outro. Mas o que eu acho é que o fato da gente ter se responsabilizado objetivamente por cuidar de outras pessoas acaba nos dando uma visão de mundo, eu acho, de ficar mais, assim, indignada ou enojada com os rumos que a humanidade está tomando, né? Estava até procurando aqui aquele poema da Ana Cristina César, né? Como é que fala lá da cura? Depois eu vou achar aqui, né? Que as mulheres e as crianças são as primeiras a desistir de derrubar navios, né? Acho que chama processo de cura, alguma coisa assim, né? Acho que o fato de quando você cria uma criança, né, tanto trabalho para virar um ser humano, assim, você imaginar que essa pessoa pode ser morta por um policial quando sair na esquina, é um negócio que realmente dá uma, assim. Então, não sei, acho que tem a ver com o fato das mulheres estarem tão envolvidas com a manutenção da vida acaba nos colocando com maior disponibilidade emocional para entrar nesses processos coletivos. Agora, o que a gente percebeu assim, é que são mais ainda as mulheres negras, né? Eu acho que também faz parte da trajetória, né, das mulheres negras se organizarem em comunidades, resistirem em comunidades, né? E aí, quando a gente, nesse levantamento aí que a gente fez também da SOF, também eu posso depois colocar o link aí, a gente viu que muitas trabalhadoras estão trabalhando por conta própria, né? Está uma característica e já estava, né, antes na economia brasileira, essa coisa do contapropismo, mas que no caso das mulheres negras é maior o número daquelas que fazem esse trabalho em conta própria com algum processo coletivo, em alguma etapa do processo fazendo isso de forma coletiva. Eu acho que tem a ver com esses aprendizados, assim, de que a única chance que a gente tem de sobreviver é estando relacionada, estando inserida em algum processo, né? Bom, as quilombolas, então, têm milhares de coisas para nos ensinar sobre isso, né? Porque elas estão aí numa resistência de anos e anos e anos, né? Então, a gente aprende um montão com elas sobre essas coisas que eu estava contando para vocês, né? Como é que são os templos, como é que se organiza a vida, né? Como é que se organiza essa relação entre corpo, memória, território, tudo isso, assim, é de um aprendizado enorme. E a gente aprende também comendo as raízes que elas produzem, porque elas guardam lá também uma variedade de plantas que a gente tinha perdido, né? A gente comprando só na feira aqui na cidade, a gente não encontrava mais algumas das variedades de tubérculos, por exemplo, que elas têm, né? E isso faz parte também, né, desse ataque do capitalismo de nos
desarraigar, de fazer a gente perder a memória, de nos colocar comendo comidas iguais, homogeneizadas, né, com os mesmos sabores artificiais de morango, super doces, com gordura hidrogenada e tal. E aí a gente vai perdendo, né, tem essa coisa da erosão, né, dos sabores, das texturas e tal, que elas têm, elas trazem para a gente, né, os produtos, as receitas e tudo isso. Então, é aqueles lugares, assim, que às vezes quando você atravessa, assim, parece que você está atravessando um portal, assim, né? Nossa. Esses lugares que a gente tem que guardar, assim, né? Sabe? Tipo aquelas sementes. Enquanto tem semente, tem esperança, né? Então, tem aqueles lugares, aqueles espaços, aqueles territórios que a gente tem que proteger mesmo, assim, para que a humanidade possa ter alguma possibilidade de existência. E aí, sobre as mulheres na política, eu acho que essa ideia de mulheres comprometidas com essas coisas que a gente está conversando, né? Assim, com um programa de transformação que resgate isso tudo aí, porque eu estava falando de coisas tão animadas, nem quero falar de mulheres que estão nos desanimando na política, assim, né? Então, né? Margaret Thatcher, Damares, sei lá. Eu acho que é importante a gente ter uma diversidade de experiências e de culturas no parlamento, inclusive questionando a forma como esses parlamentos e como essa própria lógica dessas estruturas funcionam. Mas, assim, é importante também a gente ganhar as mulheres para processos coletivos, né? E que elas pensem em trajetórias coletivas que afirmem essas ideias de transformação. Perfeito. Bom, seguindo aqui nas perguntas, tem um comentário da Teresita, que também eu acho que vale a pena. Ela fala que essa responsabilidade que é delegada à mulher, ela vem carregada de culpa, né? Responsabilizando-a pelo equilíbrio da família e cuidar dos filhos. Eu acho que, de fato, né, tem um processo de muita culpa cristã, inclusive, né? E um processo todo de transformação que ele é interno e ele se dá no coletivo e a gente vai para a sociedade. Uma pergunta da Luciana Cérvulo. A economia capitalista está intimamente ligada e é sustentada pelo patriarcado. Como aplicar a economia feminista nessa nossa sociedade? Começar por onde? Ela é viável, aplicável na prática? O tamanho do desafio. A próxima pergunta é minha, né? O trabalho invisível das mulheres substitui as políticas públicas que deveriam ser providas pelo estado de bem-estar social no capitalismo. E de que maneira a proposta do bem viver, né, que está além, que é nossa, que é latina, como é que ela lida com esse trabalho? Como ela distribui esse trabalho? Como ela recompensa esse trabalho? Né? E qual que é a parcela do Estado nesse processo? A pergunta da Cláudia, que eu coloquei em seguida, eu acho que ela tem a ver também com essa questão do bem viver. A ética do cuidado fala sobre a inter-relação e a dependência uns dos outros e do cuidado com a nossa casa comum e da importância da interseccionalidade. Você acha, Miriam, que o feminismo comunitário decolonial praticado por diversos grupos de mulheres indígenas e quilombolas na América Latina, como as Abya-Yala, não sei se é assim que fala, e as bolivianas, se relacionam com a economia feminista? Essa é a pergunta. Está sem microfone. Sim, estava tentando desmudar, né? Não, primeiro, eu acho que esse negócio da culpa aí é bem sério. A gente precisa muito lidar com isso. Como é que a gente... Porque tem uma coisa interessante no feminismo que eu acho, assim, que a gente não separa, né, os processos de transformação individuais, coletivos e coletivos no sentido amplo, né, inclusive das instituições, das leis e tal. São coisas que a gente faz concomitantemente. Mas é verdade que a gente manter esses processos individuais de transformação está cada vez mais duro, né? Conforme a sociedade vai ficando mais conservadora, mais autoritária, nos cobrando mais e tal. Então, essa imposição da culpa sobre nós, eu tenho ficado impressionada, assim. Então, acho muito importante a gente
ter espaços entre mulheres para poder desmontar essa armadilha que é grande, que é dura. E que é uma maneira de nos colocar nessa tarefa de sustentar todo o mundo nas costas, né? Bom, como a economia feminista se dá na prática? Essa ideia de como é que a gente concretiza também é uma discussão grande que a gente está fazendo, né? Esse é o nome dela. Eu já falei vários exemplos aqui, e também, assim, até pela minha trajetória pessoal, né? Eu fiquei 6 anos na responsabilidade de um movimento internacional, né? Então, fazendo luta contra o OMC, contra a área de livre comércio das Américas, contra as corporações transnacionais e tal. Por sinal, aquele assunto da violência, que eu esqueci de comentar na vez passada, que tem bastante a ver. Eu lembrei até disso quando ela falou do negócio da violência, porque assim, a gente estava falando de como que fortalecer as mulheres economicamente é uma forma de sair da violência, né? E eu queria falar também de um aspecto de como a violência contra as mulheres é utilizada na manutenção dessa economia capitalista, né? Porque justamente quando eu estava na Secretaria da Marcha Mundial das Mulheres, a gente organizou uma ação nossa na República Democrática do Congo, e é uma região de conflito armado onde é muito, né, até conhecida pelo estupro utilizado como arma de guerra, a violência contra as mulheres utilizada de forma sistemática. E aí, quando a gente chegou lá, né, que a gente viu que naquela região é a região onde se extrai o coltan, que é um minério utilizado na fabricação do celular, e como é que era toda a cadeia de extração desse minério, e como que a violência sexual contra as mulheres era utilizada para desmontar as comunidades que estavam nessas áreas de mineração, para desestruturar, inclusive psicologicamente, essas comunidades e colocar as pessoas trabalhando no trabalho escravo, na mineração. Eu falei, assim, como que a violência contra as mulheres é um instrumento de manutenção dessa ordem econômica, né? Onde isso, Miriam? Na República Democrática do Congo, na região do Kivu, né, no Kivu do Sul, em Bukavu, mais especificamente onde a gente foi, né? E assim, eu estou falando de lá, né, que é uma situação de conflito armado, mas a gente vê também que como a violência contra as mulheres é utilizada, por exemplo, em todo esse processo, a violência, inclusive, de humilhação, né, coloque-se no seu lugar, também é utilizada para colocar as mulheres nesse lugar de fazer o trabalho doméstico, de garantir que toda a casa funcione e tal, né? E aí é interessante como a gente vai vendo assim, como que às vezes você está mexendo com um assunto chamado econômico, você nem está falando de violência e esse assunto aparece. Então a gente trabalhou com as agricultoras para elas anotarem durante um ano o destino da sua produção, né? O autoconsumo, doação, troca e venda. Mais de 200 mulheres aí no Brasil afora, foi um processo que a gente fez da Articulação Nacional de Agroecologia. E aí foi impressionante para a gente como várias mulheres relataram que ao elas verem quanto elas produziam, ao elas materializarem aquilo, tá vendo que tem a ver com aquela conversa que a gente estava tendo lá do quantificar nas horas e tal, mas aquele processo que elas tinham feito, elas tinham anotado, elas tinham visibilizado aquilo, como tinha mudado a forma como elas se colocavam em relação ao marido e como tinha modificado essas relações, né? Então, com elas começaram a contar várias situações assim de elas não aceitarem mais agressões, humilhações e tal. Ou então a gente tem um relato de umas companheiras que tem de uma horta urbana aqui de São Paulo, delas mostrando assim como que elas iam trazendo mulheres que viviam situações abusivas, relações abusivas, para a horta, para trabalhar na horta, e como que trabalhar aquilo, né? Aquela coisa de você ver, né, que você carpiu aquela linha, de você você recuperar esse sentido de que você é um sujeito, né, que você é uma pessoa, né? Como é que isso muda? Porque a violência é isso, né? É tipo o outro te colocar no lugar de coisa, né? Então ele usa violência psicológica, física que seja, para te colocar no lugar de coisa a serviço dele. Então todo esse processo de você se perceber como pessoa com vontade própria, né, que passa também por essa esfera da economia,
interfere aí nesse assunto da violência, né? Eu estou falando isso porque é um exemplo um pouco de como é que a economia feminista vai se materializando na vida, né? Que eu falei dessa coisa grande aí depois que eu saí do secretariado, eu me concentrei totalmente nesse trabalho local lá na Barra do Turvo. Eu nem fico direto lá com as minhas companheiras de trabalho, mas estou muito mais próxima de lá, né? Carregando caixa aqui, de quando a comida vem e tal, assim, centrada nessa experiência concreta, não é tão localizada, mas é muito mais localizada do que a dinâmica internacional, porque justamente eu estava querendo olhar para a prática, para a gente fazer essa economia de um outro jeito, em diferentes dimensões, e como é que a gente vai abrindo esses espaços, né? Porque, na verdade, essa batalha nossa é por liberar territórios, né? Por liberar territórios com uma vida plena, né? Então, como é que a gente vai fazendo isso nos ambientes onde a gente está? E aí a gente, tem todos esses aprendizados aí que a economia social e solidária nos coloca, né? Que é muito mais possível fazer isso se você está em processo de articulação, se você faz isso, né? Se esses territórios vão se colando uns com os outros, né? A gente vê nas áreas onde tem vários assentamentos de reforma agrária, eles se fortalecem muito mais do que naquela área que tem um assentamento sozinho, cercado de pinos ou de cana, né? Tem esses aprendizados aí que a gente vai tendo. Mas estamos nisso, assim, até tem a Maia também, ela escreveu um artigo bacana, se eu posso colocar aí para vocês também o link da publicação, ela tentando organizar, assim, né, como é que... Para a gente também é super importante a gente fazer esse mergulho na experiência local, mas também saber que tudo isso é interrelacionado, né, a esfera do município, do estado, nacional, internacional, como tudo isso se interrelaciona e como é que a gente vai construindo força, né, para se contrapor. A gente está num momento difícil, né, mas a resistência ela se dá em diferentes etapas, assim. Então, na verdade, fazendo, né, fazendo, exercitando, indo aí e sistematizando as nossas experiências e abrindo espaços. Quando vocês falam da coisa do bem viver, da ideia do bem viver, eu entendo muito que tem a ver com essa esfera do comunitário que eu estava dizendo, né? Estou entendendo que vocês não estão falando unicamente da experiência concreta, né, dos Aymara lá da Bolívia, mas pensando de vários povos, não só da região andina, mas de povos que têm palavras semelhantes para essa ideia em diferentes idiomas. Até se você for conversar com as curdas lá na Europa Central, né, vai ter uma palavra para isso, assim, de os povos terem essa palavra que é de como é que você organiza a vida material e espiritualmente de um jeito que seja bom, né? De um jeito que seja bom para as pessoas, para a natureza, que seja sustentável, que se mantenha e tal, né? Então, e aí, claro que a gente tem tem um monte de experiências que a gente aprende um montão delas, assim, né? Por exemplo, nessas comunidades, muitas vezes, né, esse princípio da redistribuição, né, passa por não ter acumulação, né? Que é aquela coisa das nossas agricultoras aqui, né, que matam um porco e distribui, aí depois a outra vai matar o porco e vai distribuir, não precisa colocar tudo no freezer, né? Ou então, né, que o freezer descongelou, então tem que todo mundo correr, as vizinhas vão tudo para lá, fazer o queijo, tudo, que senão vai perder o leite. Bom, esses princípios um pouco que organizam a vida econômica de muitas comunidades e que a gente precisa ir reaprendendo, resgatando, sendo restituídos e tal. Então, acho que tem uma coisa muito da gente se colocar numa coisa de humildade, assim, né? De estar convivendo com essas comunidades e aprendendo. Eu fico até meio preocupada, né? Porque não quero dar mais essa responsabilidade para eles, nem a gente tudo enlouquecido lá para essas comunidades. Mas é que eu fiquei bastante impactada, assim, quando teve uma luta grande lá nos Estados Unidos de uma comunidade indígena contra a instalação de um oleoduto que passava
por debaixo de um lago deles lá, então eles fizeram uma luta muito forte e que teve muita solidariedade, então as pessoas iam para lá e ficavam com eles lá. E uma coisa que chamou muita atenção delas, das mulheres, é que era o grau de ignorância da gente que mora na cidade, assim, sobre coisas básicas para viver, né? Então, esses reaprendizados, assim, de coisas básicas para viver, que também faz parte dessa nossa aproximação, né, com o que é o bem viver nos seus vários nomes, mas que esse aprendizado se dá em processos coletivos e comunitários, né? Da mesma forma, eu estou entendendo que quando vocês falam do feminismo comunitário do Abya Yala, vocês estão falando, tem essa experiência concreta, né, situada lá nas companheiras Aymara da Bolívia, né, que se propõem a organizar esse movimento, que estão aqui também no Brasil, organizando esse movimento aí do Abya Yala, que a gente encontra com elas, né, que inclusive elas compram também da rama para doar lá na aldeia Guarani, mas também tem as companheiras, né, lá da Guatemala, que eu aprendi um montão com elas também, que elas também chamam de feminismo comunitário e que também podem não estar associadas dentro da mesma linha, mas que também tem um montão de coisas para ensinar para nós, que eu acho que tem, assim, a coisa que eu mais estou interessada, assim, sei lá, mais ligada em aprender com elas, uma tem a ver com esse negócio dos tempos, né? Porque essa relação entre o espaço e o tempo, né? Como é que ela acontece, como é que os tempos são vividos, que é muito diferente da gente, que eu acho que é um aprendizado super grande. E a outra coisa também, não sei se alguém falou, né? Não sei se é o assunto aqui, mas outra coisa que eu estou bastante interessada também é como é essa coisa não só da memória, dessa memória que acontece nesse tempo linear, desse momento aqui que a gente viveu, mas como que também nos sonhos a gente acessa muitos conhecimentos e muitos processos, assim, como é que a gente integra isso no que é o nosso fazer econômico, assim. Acho que são coisas que as experiências indígenas, quilombolas, né, desses povos que resistiram graças à sua ancestralidade, né, tem muito a nos ensinar. E que tem a ver com a materialidade da vida, né, também. Perfeito. Eu acho que, para mim, remete muito à fala do Ailton Krenak, né, sobre os valores, né, sobre a utilidade, né, do tempo e da vida. Enfim, a Cláudia, ela trouxe a frase da Ana Cristina César, eu tentei buscar aqui, não consegui, ela conseguiu pescar para a gente. As mulheres e as crianças são as primeiras que desistem de afundar navios. Essa é a frase. Então, nós temos mais 4 perguntas. E como chama o título do poema? Alguma coisa da cura? Cartilha da cura. Cartilha da cura. Partilha da cura. Cartilha. Cartilha. Cartilha da cura. Então, olha só a dica, né, gente? Nós temos mais 4 perguntas. Sim, vamos lá. A Teresita pergunta se é preciso mudar a educação e discutir questões de gênero nas escolas. Então, a relação, né, da economia feminista com a questão da educação. A Luciana Cérvulo pergunta: a contabilização e a apropriação do cuidado e do afeto como um bem de serviço ou como um produto não seria se curvar aos princípios e à ideologia capitalista? Como não romantizar esse trabalho, alimentando a invisibilidade e, ao mesmo tempo, fazer com que ele seja incluído e respeitado? Temos aí uma pergunta da Denise Azanha. Gostaria de saber se a Miriam considera que a remuneração de uma jornada não presencial para a mulher poderia ser considerada uma equação para esse trabalho invisibilizado. Se poderia ser uma saída. E a pergunta da Márcia: Miriam, quantas horas a mulher trabalha mais que o homem, considerando o trabalho produtivo e o trabalho reprodutivo?
E quanto o homem ganha a mais? São essas as últimas perguntas. Certo. Vou começar pela última, que é mais fácil. Bem, é assim, em geral, aí as mulheres ganham 70% do que os homens ganham. Quando a gente separa por raça, aí as mulheres negras ganham, acho que por volta de 30% do que os homens brancos ganham. É uma diferença bem grande. Aí a escala é assim, tipo, homens brancos, mulheres brancas, homens negros, mulheres negras. Acho que talvez até as mulheres negras acho que ganham até um quarto do que os homens brancos. Posso depois até, se vocês quiserem, checar mais direitinho. Sobre a quantidade de horas, eu também deveria olhar aqui, mas em geral, assim, o que a PNAD mede, que tem muita gente que não concorda, não acredita, acha que está subconsiderado, as mulheres, tipo uns 30% a mais na jornada, juntando trabalho remunerado e não remunerado, né? Porque se for a jornada de trabalho remunerada, das mulheres é menor. Aí quando junta a não remunerada, é mais ou menos uns 30% mais que a dos homens. Mas tem umas companheiras nossas que não acreditam, elas acham que essas horas de jornada não remunerada está subvalorada. Então, elas fizeram, inclusive, uma pesquisa lá na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Porque uma das formas de você contabilizar as horas é com o diário, né? Que você deixa o diário e a pessoa vai anotando todas as horas. A forma como a PNAD conta não é com diário, é perguntando, a pessoa estima, né, as horas que dedicou. E aí, então, elas fizeram esse diário e chegaram numa quantidade muito maior, que não sei, o livro está para ser publicado, aí quando sair eu posso compartilhar aí com vocês e vocês ficarem sabendo. Mas se vocês quiserem os números, eu posso olhar aqui que eu tenho, ou não, mas, nossa senhora, já são 20 e 18, não vou olhar não, mas eu posso olhar aqui os dados certinho, depois mandar para a Márcia, eu tenho os dados da PNAD aqui do ano passado. Desse ano eu não olhei ainda não. Mas é mais ou menos isso. Então, essa conversa sobre o afeto é justamente a questão, né, que eu fico muito na dúvida, que na verdade, o dilema que a gente tem, assim, como que a gente considera, valoriza, mas sem usar as medidas que são valorizadas pelo sistema capitalista como tal, né? A gente faz parte desse processo da gente abrir, né, outras formas de organizar a vida, inclusive que indicadores a gente utiliza para perceber se as coisas estão funcionando ou não, né? Então, é muito complicado esse negócio aí, se a gente entrar nisso, porque existe uma distribuição muito desigual dos afetos e existe, sim, um processo de tentativa de mercantilizar, e que eu acho que a gente deve resistir muito profundamente, assim, a isso. E da mercantilização e da privatização dos afetos, porque justamente uma das tendências aí da economia capitalista 4.0 é de trazer para o campo do mercado a experiência, né? De onde se falam isso, de que você vai ser menos você acessar bens e serviços e mais você acessar as experiências. Então, o afeto está colocado dentro dessa chave aí, e eu acho que a gente tem que justamente construir outras possibilidades. Então, eu fico aí nesse dilema, porque eu contei para vocês, a caderneta, né, é um exercício de mensurar, das mulheres irem anotando lá quantos molhos de cheiro verde eu usei, né? Porque tem um número. A gente pega aquele número, multiplica pelo valor, por um preço, da tabela da Conab para o PAA, para dali você conseguir quantificar e olhar para aquilo ali, né? Então, de certa forma, a gente utilizou parâmetros
que funcionam, que são entendíveis, né? A lógica dos números, do preço, que são entendíveis na economia capitalista. Mas o que a gente considerou trabalhar com as cadernetas, que isso é uma pequena parte. O mais importante, ou sei lá, o tão importante quanto, era o fato das mulheres anotarem, delas decidirem o que anotar. Eu tenho essa visão institucional que eu considero a criação da Associação de Economia Feminista como um marco nesse sentido, mas que elas vêm de debates anteriores, né? De debate sobre trabalho doméstico, é um trabalho bem antigo, assim, que tem uma tradição no feminismo socialista sobre isso. Então, acho que tem o livro da Mary Mellor, uma economista australiana, como é que chama mesmo? Se as mulheres contassem, uma coisa assim. Então, o livro da Mary Mellor, acho que é dos anos 70 mesmo. Então, vem um pouco daí e é isso, assim, tem esse processo, acho que um pouco também de institucionalização, né, de cursos de economia feminista nas universidades, em alguns lugares, algumas instituições multilaterais, a CEPAL, aqui no caso da América Latina, tem várias publicações, várias coisas sobre esse assunto. E vocês viram que é um assunto, como é que fala isso? Que vai abrindo mais um assunto valise. Abre outro, abre outro, abre outro. Espero que vocês vão retomando aí nas próximas edições de vocês, relacionando com as outras coisas que vocês forem conversando. E eu fico contente que a Clara está de par com o Francisco aí nessa economia. A gente colocou. É bom ver também as convergências, né? Porque emerge esse movimento do Papa Francisco, tem a economia solidária, tem todo isso, forma um caldo ali que são muitas convergências. Só pode fortalecer, né, todo o movimento. Miriam, você quer encerrar? Palavras finais? Nossa, eu acho que eu já não tenho mais palavras. Mas eu fico muito feliz de ter compartilhado essa conversa toda com vocês, porque eu sei que é todo mundo, gente muito comprometida, que são palavras que batem no coração e que movem mãos, pernas e que colocam as pessoas nessa construção aí, desse mundo que com certeza a gente vai conseguir pôr freio nesse capitalismo destruidor da vida e afirmar e guardar e plantar mais sementes de um mundo novo. Obrigada, hein, gente? Lindo, Miriam. Muito obrigada pela aula. Foi uma aula preciosa, ela vai estar gravada, a gente vai revisitar, vai voltar nela, vai voltar a discutir com certeza esses temas. Foi um momento muito precioso para o nosso curso, para todas essas pessoas com esse compromisso que você falou agora. E para encerrar, né, a gente aprendeu, né, que a economia feminista contrapõe o patriarcado e as opressões, e ela joga luz sobre a importância do trabalho de cuidado, que sustenta a vida de todos os indivíduos humanos e a reprodução de todos os grupos sociais. E propõe a sua consideração em todos os debates, né, da construção social, inclusive nas contas públicas e nos indicadores econômicos. No seu formato mais disruptivo, a economia feminista propõe a reversão da lógica que orienta o sistema econômico capitalista e as suas estruturas voltadas para a mercantilização do trabalho e da vida, para um modelo centralizado na satisfação das necessidades humanas, reconhecida a interdependência entre os indivíduos e a impossibilidade de separação daquele que cuida do que é cuidado. Sendo assim, nós podemos afirmar, né, terminando essa aula, essa palestra maravilhosa, que a economia feminista alinha-se à economia de Clara e Francisco para a construção de uma outra economia contrária ao capitalismo, que promove desigualdade social, se alimenta de indiferença, de ganância, de individualismo, de violência e de ódio,
e que a economia feminista, compatibiliza-se também com a economia solidária, que, por sua vez, alimenta-se de valores virtuosos de reciprocidade, solidariedade, autonomia, colaboração, dádiva e de vida. Essa nossa luta, esse é o nosso trabalho. Muito obrigada, Miriam, por estar conosco hoje, por ser fonte de inspiração, por ser uma referência, né? E vamos em frente. Muito boa noite a todos. Boa noite. Um abração na Miriam. Boa noite, Pascoal. Boa noite, Ingrid. Parabéns pela tua mediação. Miriam Nobre, você é muito boa. Você estuda muito e tem muito comprometimento. Grande abraço. Tchau, Nilton. Boa noite. Parabéns, Ingrid. Parabéns, Miriam. Muito obrigado. Extremamente enriquecedor. Essa noite foi fantástica. Boa noite. Miriam. Cláudia, obrigada, viu? Pelo apoio, pela presença aí, ajudando com as perguntas e com os comentários. Miriam, quero te agradecer de coração. Mais uma vez você está conosco aqui do Fórum de Economia Solidária da Baixada Santista, né? Através do Ecosol Mulher. E pedir desculpas aí pelo transtorno hoje, foi uma força maior que aconteceu aí. Eu ainda vou descobrir o que houve aqui com o computador, com a internet. Eu já estava sinalizando para as meninas há bastante tempo que estava tudo travado. De repente, tudo desligou. Mas a gente conseguiu voltar e encerrar aqui, né? Podendo agradecer de coração a tua participação. Bom, Miriam, muito obrigada mais uma vez, viu?